O que nós percebemos que mais machuca o ser humano, conforme afirmamos em muitas falas, são os relacionamentos. E como se iniciam os relacionamentos? Duas pessoas estranhas se encontram. Olha para você ver como é a situação. Duas pessoas estranhas se encontram e de repente começa a relacionar. Essa estranheza a cada dia começa a ser conhecido de um para o outro, mas de forma não real. Por que isso? Porque no momento em que os estranhos se encontram e começam a conhecer, no início não existe autenticidade no sentido de conteúdo do próprio relacionamento. O porquê disso? Porque naquela esperteza que o próprio ser humano tem, principalmente a figura masculina, ele tem medo de machucar o outro ou a outra. E dentro disso, ele vive um quadro no início do relacionamento que não é ele. É aquele primeiro quadro que nós chamamos de narcisismo. Ou seja, cada um vive uma fase narcisista, do lado de lá e do lado de cá. Não se vê defeito no outro e começa a criar a capacidade que eu posso mudar alguém. Dentro dessa estranheza, com esse poder, essa síndrome de onipotência, baseado no narcisismo, no início do relacionamento, que nós imaginamos que podemos mudar o outro, que o outro não tem defeito, nós caminhamos. E o que nós lançamos um no outro? A nossa história. É por isso que é fundamental você ser uma pessoa resolvida em sua história. Que história é essa? A sua história de conteúdo psicológico. É preciso você se resolver na história de conteúdo psicológico. Porque quando você se torna adulto, olha aqui, meu querido e minha querida, a mãozinha que nasce com você é a mesma mãozinha. Ela só faz crescer no sentido anatômico. E também nosso conteúdo psíquico, mesmo antes de nascer, e na nossa construção, nas fases da formatação do nosso ser como pessoa, essa história continua dentro de nós. E é essa história que determina futuramente meu princípio de relacionamento. Então, dentro dessa questão em que nós estamos conhecendo o outro e não temos a coragem de ser o que somos, principalmente no princípio, sem nós percebermos, o que nós fazemos? Estamos lançando sobre o outro aquilo que inconscientemente está em nós, que não é resolvido. E o que acontece? Os primeiros conflitos acontecem porque eu quero me resolver no outro. Quando eu começo a me relacionar, aí o que acontece? Aí vem a intimidade. Quando nós chamamos de intimidade, não é somente intimidade da sexualidade. É quando o outro começa a conhecer um pouco da sua história psicológica, e quando esse outro começa a conhecer seu conteúdo psicológico e sua estrutura, tanto o homem como a mulher, mas mais a mulher, estas partes não resolvidas, que você lança sobre o outro, que às vezes você se abre para o outro, torna-se futuramente para você uma própria arma que vai ser contra o seu favor. Porque a pessoa que está ao seu lado, percebendo as suas fragilidades, daquilo que está em você que não é resolvido, e que você, na sua nudez psíquica de confiabilidade, no início do relacionamento, expõe para ele, ou ela, principalmente ela usa para machucar você. Incrível, né? Olha, o ser humano é uma caixinha de surpresa, é um mistério. E por que nós chamamos que o ser humano é uma caixinha de surpresa e é um mistério? Porque existem pessoas que nascem e crescem num ambiente totalmente ao contrário, vamos chamar ambiente pervertido, que essa pessoa, pelo ambiente, ele seria 100% uma pessoa desconstruída em si, e de repente essa pessoa tem um sucesso maravilhoso na vida. Tinha tudo para se tornar bandido e não foi. Que coisa. E há outros que crescem num ambiente totalmente saudável, às vezes mamãe e papai se amando, uma coisa maravilhosa, nunca faltou, não houve trauma, não houve angústia, não houve nada, nasceu exatamente, cresceu e nasceu naquele ambiente maravilhoso, que pelo ambiente ele poderia ser um Deus encarnado no aspecto de comportamento,
E de repente essa pessoa se torna um ser completamente estranho, perverso, mau, bandido. O ser humano é uma caixinha de surpresa. É por isso que quando nós começamos a relacionar, nós precisamos ter a consciência. Eu preciso estar bem resolvido para que meu relacionamento não adoeça. Eu preciso estar bem resolvida para que meu relacionamento não adoeça. Bem resolvido em quê? Primeiramente na minha história pessoal de vida, em referência à família, a figura do pai e a figura da mãe, fundamental. Segundo, aquelas fases críticas de estrutura do conteúdo da personalidade humana, na questão do caráter também, não é? Porque lembra de uma coisa, personalidade é a persona, aquilo que você é, caráter é aquilo que se forma, aquilo que você adquire de forma externa. Então o que acontece? É necessário que eu tenha essa consciência de que isto está resolvendo e resolvido dentro de mim para que as minhas relações não adoeçam. Agora entre a questão do análise, quer ver? O analista, a gente fala, o que é analista? Gente, analista não é qualquer pessoa que anda por aí, por favor, viu? Vamos ter muito cuidado com isso. Não é qualquer pessoa que tem uma formação acadêmica e estrutural de ser analista. Muito cuidado com isso. Qual é a função do analista? É quando você perceber que alguma coisa está errada em você, não está resolvida em você, antes que seus relacionamentos adoeçam, principalmente o relacionamento com você mesmo, na estranheza que você tem com você mesmo, através do análise você vai se autoconhecer. E o que é autoconhecer? Autoconhecer é resolver aqueles conflitos internos que são a perturbabilidade da sua alma. O que me perturba? Aquilo que não é conhecido. Aquilo que é conhecido, ou eu me mascaro para enfrentar, ou então eu represento. Não me perturba. O conteúdo do inconsciente que não é resolvido é que no início de qualquer relacionamento, os estranhos se conhecem, os estranhos não se conhecem. De repente, no desenvolvimento do relacionamento, começa a se conhecer. E cada um vai lançando sobre o outro a sua história. E quanto mais essa história não ser resolvida, referente ao conteúdo traumático do passado, mais os relacionamentos serão doentios. Quer queira ou não, o futuro não existe. Filosoficamente não existe, tá bom? Não existe. O futuro é simplesmente uma projeção da racionalidade humana e quando chegar amanhã, já não é amanhã, já é hoje. O presente é a intensidade daquilo que desejamos viver. E o passado, quando ele não é resolvido, é a prisão da minha alma, é a prisão das minhas emoções. É por isso que é necessário, por favor, meu querido e minha querida, quando você iniciar um relacionamento, você necessita saber como você está, como você é, ao mesmo tempo percebendo se está havendo algum desgaste nesse relacionamento. Quando você perceber que o outro está fazendo alguma coisa que te machuca, é necessário você procurar ajuda. Porque alguém só me machuca se eu permitir ser machucado. Alguém só me fere se ele for ferido ou eu me deixar ser ferido. Então, portanto, é necessário qualquer tipo de relacionamento que você iniciar. São estranhos que vão se conhecer. Neste conhecimento, procure resolver-se cada dia a sua própria história pessoal, sabendo que aquilo que implantaram, aquilo que colocaram na minha mente, aquilo que eu formatei desde a vida intrauterina, período crítico até 6 ou 7 anos, e às vezes outros conflitos que eu vivo, estão em meu inconsciente, que vai influenciar fundamentalmente nos meus relacionamentos. E quando você tiver um conflito no relacionamento, não esqueça, o problema não está no outro, o problema está em você. Mas por que em você? É porque você está deixando que o problema do outro te atinja. E você se resolvendo, você não vai resolver o problema do outro, mas você não vai permitir mais que o outro adoeça você. Sendo assim, boa caminhada, bom relacionamento para vocês.